E aí, meu povo, vamos continuando, hein? Educação Física na BNCC, unidades temáticas, vamos continuar falando sobre isso e vamos entrar na progressão de conteúdo, tá? Então vamos nós. Bom, ela definiu aqui, a BNCC definiu que todas as práticas corporais poderiam ser objeto de trabalho em qualquer etapa, né, em qualquer modalidade de ensino, mas ela criou aqui alguns critérios de progressão de conteúdo, né, que seriam, que você deveria considerar então, elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os contextos de atuação, né. Vamos ver aqui o que houve, né. Então, brincadeiras e jogos, ginásticas e lutas, dentro dessas três unidades temáticas, os objetos de conhecimento, eles progridem, tá? A progressão do conhecimento se dá a partir da ocorrência dessas manifestações. Ou seja, primeiro você estuda as manifestações que ocorrem perto da sua casa, que ocorrem na sua cidade, que ocorrem no seu estado. Depois você estuda aquelas manifestações que ocorrem a contexto de Brasil. Depois você estuda aquelas manifestações que ocorrem a contexto de mundo, tá? E aí também no meio disso aí você coloca também aquelas que estão relacionadas à cultura indígena e africana, tá? Bom, nas ginásticas você tem, com base nos diferentes tipos de ginástica. Então, a ginástica foi dividida aqui em ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. Nos esportes, vai sobre o tipo de esporte. Então, a gente vai ver lá na frente que aí tem um vai e vem aqui dos tipos de esporte dentro das séries, tá? Só um detalhe, aqui a gente está falando de ensino fundamental. Tá? Por quê? Porque no ensino médio, basicamente, você vai rever esses conteúdos de uma maneira mais aprofundada, tá? Em tese, pelo menos, certo? Mas no ensino médio não existe essa divisão bonitinha. Primeiro ano vê isso, segundo ano vê aquilo, terceiro ano vê aquilo. Não tem isso, tá? Desde que você veja todo o conteúdo de uma maneira geral, de uma maneira mais aprofundada, não tem isso como a gente vai ver aqui no ensino fundamental, certo? Então, nos esportes de progressão do conhecimento, vai estar relacionado à tipologia, tá? Marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra, campo e taco, invasão territorial ou esportes de combate. E nas práticas corporais de aventura vai estar relacionado a tipologia também, tá? Se é um esporte urbano ou se é um esporte da natureza. Então vamos ver como é que ficou aqui, né? Vamos pegar aqui as brincadeiras e jogos. Então primeiro você tem os brincadeiras e jogos da cultura corporal, da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. Ou seja, os jogos daquela cidade, daquele estado, daquele local onde a escola está fixada. Depois você vai ter as brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e as brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Então, primeiro que assim, as brincadeiras e jogos do Ceará também fazem parte das brincadeiras e jogos do Brasil. Mas aqui ele está querendo trazer uma ideia de que você primeiro vê o específico do seu contexto, depois vai vendo o que é específico de cada local, tá? O que é da Bahia, o que é do Rio Grande do Sul, o que é de São Paulo, o que é do Amazonas, o que pode ser visto como uma coisa geral, que o Brasil todo faz, enfim. E também, e aí traz essa ideia, né, de matriz indígena e africana. E depois você tem os jogos eletrônicos. Então, fica uma ideia assim, isso é uma progressão do conhecimento ou isso é uma divisão organizacional
digamos assim, vamos organizar de alguma forma, precisa organizar de alguma forma e vamos colocar assim, porque nada indica que os jogos eletrônicos eles são mais difíceis de serem aprendidos do que os jogos populares. Por que, que os jogos eletrônicos só aparecem aqui? Por que, que eles não aparecem antes? Né? Por que, que no oitavo e no nono ano não tem mais jogos e brincadeiras? Será que é porque eles são adolescentes agora? Enfim, ficam essas perguntas. E a gente vai vendo isso se repetir nas outras unidades temáticas. Nos esportes, você vê que vai mudando o tipo de esporte, né? Esporte marco, de precisão, campo e taco, rede, invasão. Aí depois volta, né? Rede, campo e taco, invasão. Os esportes de combate só aparecem no oitavo e no nono ano, tá? Então parece que ninguém pode gostar de luta aqui não, viu? Só pode gostar de luta quando você é adolescente, porque os esportes de combate só aparecem aqui e as lutas, elas não aparecem aqui no primeiro e segundo ano, né? Elas só aparecem lá no... Elas só aparecem no terceiro, a partir do terceiro ano, né? Então por que que as lutas não aparecem antes? É porque você acha que as crianças, elas não estão preparadas para isso, para entender as lutas, elas não estão preparadas para entender o contexto dos esportes de combate? Pode ser, né? As ginásticas, e aí, de novo, você tem ginástica geral aqui no começo, deixa eu baixar aqui meu cabeção, né? E depois você tem de condicionamento físico e conscientização corporal, né? De novo, pode ser a mesma ideia. Você acha que as crianças não estão preparadas para a ginástica de conscientização corporal? As danças, aquela ideia, né? Danças do contexto comunitário e regional, danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana, danças urbanas, danças de salão, né? As lutas, mesma coisa. Lutas do contexto comunitário, lutas de matriz indígena e africana, lutas do Brasil, lutas do mundo. Como se, por exemplo, as lutas do contexto comunitário e regional, quais são? São as mesmas do Brasil e do mundo, porque o que se pratica aqui são as mesmas coisas que se pratica no resto do Brasil e no resto do mundo. As lutas de matriz indígena e africana. As lutas de matriz africana também são as mesmas lutas do Brasil. Então, enfim, são critérios organizacionais, tá? E eu acredito que eles estão mais relacionados a uma tentativa de organizar o que vai ser visto em cada ano, do que num critério de progressão de conhecimento. Por que que é mais fácil aprender os jogos populares e mais difícil aprender os jogos eletrônicos? Por que que é mais fácil aprender sobre ginástica geral e mais difícil aprender sobre ginástica de condicionamento físico? Então eu não consigo entender isso como de fato uma progressão do conhecimento, uma coisa que é mais simples para uma criança entender e depois uma coisa que é mais complexa para um adolescente entender. Eu acho que é mais num contexto de organização, de você tentar organizar e separar os conteúdos ali ano a ano, do que mesmo numa ideia de progredir, tá? E aí nas práticas corporais de aventura, a mesma coisa. Você vai ver que elas não aparecem aqui no primeiro e segundo ano, não aparecem no terceiro ao quinto ano. O que você acha? Você acha que é perigoso? Será que é porque é perigoso? Mas nem toda prática de aventura tem um grande perigo, tá? E detalhe, viu? Detalhe. Aqui você tem do sexto ao sétimo ano, né, as práticas corporais de aventura urbanas, do oitavo ao nono ano as práticas de aventura na natureza. Tá? O detalhe é o seguinte, hoje você tem uma série de crianças nas práticas corporais de aventura, para ser mais específico, nos esportes de aventura, com uma capacidade esportiva muito grande. Então você vê crianças
de 11, 12 anos, 13 anos competindo a nível profissional, né? Então, quem não conhece aquela fadinha do skate, né? Aquela meninazinha pequenininha que estava se preparando para os Jogos Olímpicos. Ou seja, ela tem 12 anos, 13 por aí, e está se preparando para os Jogos Olímpicos. Então, por que que um conteúdo que está dentro dessa faixa etária, até no âmbito esportivo profissional, você tem crianças aqui que vão estar participando desses esportes, e por que que do âmbito educacional você não pode, né? Então eu acho que é uma ideia menos de progressão e mais de organização, tá? Dos conteúdos. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não consigo ver com bons olhos essa ideia de que esses conteúdos estão divididos por progressão, né? Por uma coisa mais difícil ou para uma coisa de uma coisa mais simples para uma coisa mais complexa de se entender, não. Eu acho que é uma ideia mais organizacional. Tranquilo? Próxima aula aí a gente vê sobre as dimensões do conhecimento.